possa se localizar aqui e iniciar a palestra. Que o olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre abrigo no nosso coração tão sequioso, tão necessitado de luz e de amor. Chega só um pouco para trás, vê se você... Eu sou meio atrapalhado, então quem tiver na internet, tenha paciência comigo, porque cabelo branco não está muito habituado. O Marquinho é um caso à parte, que Marquinho já domina bem essa área. Evita só de apoiar. Nem chego perto. Não. Não. Eu tenho medo desse trem aí, não chego não. Ó, tem um papelzinho aqui, uma boa cola aqui, né? E até renovando, né, a proposta, o convite do Marquinho, da questão da se inscrever no canal aqui do Caminho da Luz, um trecho de uma mensagem, Emmanuel nos propõe que a doutrina nos solicita uma espécie permanente de caridade, que é a sua divulgação. A maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é estimularmos os familiares, os amigos, que se inscrevam em canais de casas espíritas, onde são proporcionados momentos de muita elucidação, de muito esclarecimento. E pegando o gancho, Marquinhos, eu também tenho um canal no YouTube. Graças a Deus não é monetizado, não tem finalidade nenhuma financeira, mas também de divulgar a doutrina. E eu estou quase perto da Caminho da Luz, eu tenho 340 vídeos. Lá, estou quase perto, lá, já tem mais de 1.000 aqui no A Caminho da Luz, no canal. Por quê? Porque a nossa finalidade é realmente de divulgação da doutrina, não é divulgar o palestrante. O palestrante é um personagem que ele está também na luta permanente da sua evangelização, da sua transformação moral. A única diferença é que o palestrante ele já perdeu um pouquinho o medo de chegar à frente da plateia, mas as necessidades são muito semelhantes, muito familiares. Então, não é ninguém diferente. E eu sempre aviso, sempre falo em palestra, quando eu vou visitar alguma casa, o Caminho da Luz eu já visito tem bastante anos, né? Uns 30 mais ou menos. Né? Mas eu sempre falo que o palestrante ele vem trazer uma informação fruto do seu estudo. Mas se aqueles que estão assistindo à palestra não estudarem, terão que acreditar tudo que o palestrante fala. Porque é aí que está o perigo. Porque a proposta do Espírito de Verdade para todos nós é espíritas amai-vos, eis o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Espírita que tem dificuldade de estudar, de ler obra espírita, ele precisa fazer um esforço superior à preguiça para estudar, para ler. Porque senão nós ficamos refém da opinião dos outros. E quando eu fico refém, eu também perco a oportunidade de discordar. Aqui o A Caminho da Luz proporciona, ao final da explanação, a possibilidade de um questionamento acerca do tema apresentado. Isso é muito salutar. Porque se fizer uma pergunta muito difícil, eu passo a bola para o Marquinhos. Não tem nem problema disso, não tem nenhuma dificuldade de chegar e falar que eu não sei a resposta. Porque uma das características dos espíritos pseudo-sábios, que o senhor Allan Kardec coloca para a gente, lá a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, é ter resposta para tudo. Descompromissado com a verdade. E a verdade, nós só encontramos a verdade na explanação de Jesus no Evangelho e do Espírito da Verdade também nas obras kardecianas. Então, eu não tenho pretensão de tirar todas as dúvidas, mas vou me esforçar para a gente bater um papinho aqui sobre a missão da paternidade. Por que Kardec fala missão da paternidade? Nós somos oriundos de uma cultura judaico-greco-romana, é um conjunto de filosofias que originou toda a nossa caminhada dentro da intelectualidade ao longo dos 21 séculos após a vinda de Jesus. E na cultura hebraica da época, como da romana também, e da grega, o homem era a figura central da sociedade. A mulher era relegada
a terceiro e quarto plano, ela não tinha nenhum valor, mesmo sendo mãe, mesmo na qualidade de esposa, ela não tinha voz ativa, ela não era ouvida pela sociedade. Só que a humanidade esqueceu de um detalhe de tamanha importância. O Senhor Jesus só pôde aportar a terra na condição humana através de um ventre feminino. E após a figura inigualável de Maria de Nazaré, a mulher começou a ter um destaque nas sociedades cristãs. A figura da mulher é que sustentava toda a ação dos cristãos novos em função de quê? De que a mulher tem uma tenacidade, tem uma dedicação que nós, que hoje estamos no plano físico, na condição masculina, na maioria das vezes deixamos a desejar. É incomum chegarmos, Marquinhos vai a muita casa espírita, né? É incomum você chegar numa casa espírita e ter um número de homens superior a de mulheres. A gente sempre pede de lambuja mesmo. Sempre tem muito mais naipe feminino do que masculino nas reuniões, nas casas espíritas. Por quê? Porque a figura da mulher é realmente a figura central no aspecto familiar, primeiro pela oportunidade que Deus faculta às mulheres da geração da vida. Mas a visão da sociedade como um todo ainda é hoje paternalista. A mulher, na figura matriarcal, ela só toma destaque quando o homem deixa de cumprir a parte que lhe compete. Não só na manutenção da família, mas também na exemplificação moral da seriedade do conjunto familiar. Então, quando a gente fala em missão da paternidade, não é porque ela é mais importante do que a maternidade, que é absurda essa colocação. A mulher consegue duplamente exercitar a tarefa de mãe e pai. A mulher consegue. Ela consegue se dividir nesse aspecto, tanto na função da provedora, como também na função da maternidade orientativa. Nós, homens, teríamos muita dificuldade, evidentemente, guardando as deficiências biológicas, mas teríamos muita dificuldade de superar a ausência de uma mulher no seio familiar. Há quem consiga, mas são casos excepcionais. Então, essa visão que a doutrina nos traz da missão da paternidade é mais um alerta para nós, homens, do que propriamente um abanar de orgulho ou de vaidade. Porque a minha geração tinha uma visão diferente em relação à paternidade, que hoje as minhas filhas têm uma visão completamente diferente da minha em relação ao meu pai. Mas o sentido de responsabilidade da figura paterna, ela tem que ser de tal modo que não sejam, hoje mais ainda do que antes, não sejam apenas através da palavra. A minha geração faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ou então, quando um filho questionava o pai, isso era motivo suficiente para ter um arranca-rabo dentro de casa danado, porque o pai era uma figura inquestionável. Tanto essa figura inquestionável é de tamanha monta que o Jesus, querendo nos dar a exemplificação da figura paterna, Jesus nos traz a parábola dos dois filhos. Há muito tempo era a parábola do filho pródigo, né? Mas Emmanuel tem uma página no Pão Nosso, linda, que é intitulada a parábola dos dois filhos, aonde Emmanuel coloca que os dois filhos da parábola cometem agressividade com a figura paterna. A primeira agressão que o pai dessa parábola sofre é com o filho mais novo, que ele solicita ao pai que lhe dê a parte que lhe cabe na herança. Quando Jesus falou essa parábola, os fariseus começou a se coçar na cadeira, sabe, se incomodar. Por quê? Até hoje, a cultura jurídica diz que não existe herança de pessoas vivas. Não existe. Não é possível um filho reclamar a herança que lhe cabe da parte do pai, antes do desencarne do pai.
Porque a justiça entende que enquanto o pai e a mãe estão encarnados, estão vivos, as aquisições, os bens são deles. Eles podem até dispor, mas não que os filhos tenham o direito de exigir essa herança. À época de Jesus, se um filho chega perto do pai e pede a parte que lhe cabe na herança, era uma coisa tão grave, Luiz, que o pai tinha o direito de matar o filho por essa ofensa. E a lei estava ao lado do pai. Mas o que fez o pai de família na parábola de Jesus? Pegou tudo que ele possuía, dividiu entre os dois filhos, o mais novo e o mais velho, e o mais novo, como nos fala a parábola, foi embora. Gastou tudo que tinha, que o pai lhe dera da parte da herança, gastou tudo, em farra, em bebidas, em noitadas, tudo. Vindo, lógico, que aquilo que é gasto, que não é reposto, a tendência é zerar. E acabou. E ele teve que procurar emprego. Mas olha só, rapaz, quando o filho é muito rebelde e não quer seguir a orientação, ele também não se coloca na possibilidade de compreender o estudo que ele precisa ter para se manter. Então, ele não tinha nem formação profissional e nem condições intelectuais de exercer uma tarefa de acordo com a sua origem, que era filho de uma família bem organizada. Ele teve que trabalhar como o quê? Tratador de porcos. Jesus coloca isso para chocar a sociedade daquela época. Por quê? Porque para o povo hebreu, o porco era um animal que não tinha utilidade nenhuma. Não podiam comer o porco, porque era considerado um animal imundo. Você cuidar de porco, você está abaixo do escravo mais desqualificado de uma família. E ele foi trabalhar cuidando de porco. E a fome dele era tamanha, diz a parábola, que ele queria se alimentar com as bolotas que os porcos comiam. Imagina essa cena. Você briga com teu pai, dá uma de brabão, de valente, e fala, não preciso de você para nada. Vou sair de casa, vou viver a minha vida. Mas você esqueceu de se preparar para essa arrogância toda. E quando você chega na realidade da vida física, que não tem mais a figura paterna para lhe dar o suporte, para enfrentar as dificuldades, você se vê numa situação de completo distanciamento de qualquer recurso para sobreviver. E aí, o que o jovem fala na parábola? Na casa do meu pai, os servos têm o que comer e onde dormir. Já sei o que farei. Olha a expressão que Jesus fala. Me levantarei e seguirei até a casa do meu pai. E lá, chegando, falei, pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não te peço que me recebas como filho, mas como um servo da tua casa. E é isso que eu vou fazer. E o jovem levanta, vai em direção à sua casa. Quando ele chega ao longe, o que diz a narrativa de Jesus? O pai, vendo que ele apontava ao longe, o que o pai faz? Vocês lembram? Sai correndo em direção ao filho. Outro absurdo que Jesus coloca, Marquinhos. Outro absurdo. Pode apertar aqui. Isso. Outro absurdo que Jesus coloca. Por quê? Porque eu, por exemplo, não sei se vocês perceberam, eu tenho um pouquinho de cabelo branco. Uma pessoa idosa correndo na rua é algo extremamente grave. Aconteceu naquele grupo familiar para representar o idoso sair correndo. Não é você não, Flávio. Tá bom? Valeu, Flavinho? Não é você não, você é garotão. O que representa? Algo muito grave. Tanto que tinha uma teoria entre os hebreus que se você visse um idoso correndo, corra também. Não interessa, não precisa perguntar o que houve. Você simplesmente sai correndo na mesma direção dele, porque alguma coisa muito ruim está lá atrás. Então, quando Jesus fala que o pai foi correndo em direção ao filho, qual foi a intenção do pai?
lembra que o filho fez uma afronta muito grave ao pai, pedindo a parte que lhe cabe na herança? A vila toda que eles moravam sabia dessa ofensa. E quando o filho voltasse, qualquer um da vila tinha o direito de tirar a vida do filho que ofendeu o pai. O fato do pai ir correndo a dizer: eu perdoei ele, não façam nada contra ele, eu perdoei. Olha a atitude desse pai. E o pai abraça o filho e o filho se joga de joelho na narrativa e fala: pai, pequei contra ti, contra os céus e contra ti. Não quero mais, não espero que me trate como filho, mas como um dos servos da tua casa. Jesus fala que o pai levantou o filho, chamou o empregado, falou: dê-lhe sandálias, porque o filho do dono da casa não anda descalço, dê-lhe sandálias, ponha na mão, no dedo, o anel da família. Ou seja, o pai reintegrou ele à família com os direitos que ele tinha antes de sair. Mas e o filho mais velho? Será que a gente iria encarar essa ação do pai com um filho faltoso, arrogante, criminoso? O que o filho mais velho faz? Comete um erro também em relação ao respeito ao pai. Ele não entra na casa que o filho mais novo estava lá dentro com o pai. Ele não entra. Isso era de extrema ofensa. Por quê? O filho mais velho, ele representa o pai. Na ausência do pai, na falta do pai, o primogênito assume a responsabilidade de orientar a família. Se ele não entra em casa para receber também o irmão, ele está dizendo o quê? Meu pai está errado. Olha como é que a cultura da época entendia. E ele fala para o pai: eu nunca te abandonei, sempre estive ao seu lado, trabalhando dia após dia, cuidando de tudo que é nosso. Ele fala a palavra, por quê? Porque o pai dividiu a herança, deu a parte dele. E o pai era usufruto de tudo que tinha ali. E ele sabia que ele era dono, mas ele entendia que o pai também era. Para mim, você nem me deu um carneiro para eu festejar com meus amigos. O que o filho mais velho queria? Pagamento. O pai tinha que ter pago a ele a dedicação dele, trabalhando na casa do pai, que era obrigação, não era favor, era obrigação dele. E aí o pai, olha como é que esse pai é amoroso. Filho, o teu irmão estava perdido e foi achado, morto e ressuscitado. Alegre-se comigo por ter o seu irmão de volta. Então, essa parábola mostra a importância para o povo hebreu da figura paterna. Em algum momento na parábola Jesus fala da mãe? Não fala da mãe. Então, o que o senhor Allan Kardec vem trazer lá na questão 582, que é perguntando se a paternidade é uma missão? Se me permite, eu vou ler, porque tem que botar ajuda aqui. Pode-se considerar como missão a paternidade? E os benfeitores da humanidade respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. O que caracteriza uma missão? A conclusão da tarefa que aquele pretenso missionário, a conclusão da tarefa que ele recebeu. Então, como é que iremos caracterizar se um irmão, na tarefa da paternidade, ele se caracterizou como missionário? Formando homens de bens, através daqueles que Deus lhe confiou na condição de filho. E interessante que na resposta, você sabe que os Espíritos não falam que é filho biológico que recebe, o pai recebe a missão? Não fala. Ele fala seres. Os seres que lhes foram confiados pela vontade do Criador numa comunhão de interesses. Olha só, numa comunhão de interesses, numa paridade de pensamentos, ao se unirem, assume o pai a missão de encaminhar esse filho dentro das normas da lei de Deus. Não é das normas da sociedade que está inserido.
Cada sociedade tem a sua regra. O que é muito comum aqui no Brasil, em outro país, é contra a lei, é proibido e vice-versa. Mas diante da lei de Deus, que é uma lei imutável. Por que a lei é imutável? Porque Deus é inflexível? Não, porque ele é perfeito. Se Deus é perfeito, tudo que ele cria tende à perfeição. A lei de Deus, ela é imutável em função do seu Criador. Então, se a lei caracteriza que nós temos que ter o controle das ações em relação aos filhos na fase da infância, por quê? Porque enquanto eu direcionar os meus filhos na fase infantil, eu terei a certeza absoluta que a minha tarefa, eu busquei concluir. Não quer dizer que os meus filhos seguirão ipsilite aquilo tudo que eu ensinei, que a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque meus filhos, no caso, nessa existência, né, como o Marquinhos lembrou, eu tenho 4 filhas, né? Graças a Deus, tudo casada, me deram 7 netos, mas ainda acho que é pouco para aumentar a inveja da minha irmã ali, que eu sou desses, né? Mas a minha tarefa foi dar orientações a elas dentro da minha conduta, não é palavra, gente, é exemplo. A nossa encrenca, que nós achamos, eu ensinei tudo de bom para os meus filhos. E tu fez tudo que você ensinou? Não, peraí. Não. O exemplo clássico diz que a inteligência esclarece, mas só o exemplo arrasta. Eu não posso falar para os meus filhos, olha, siga por esse caminho que é o melhor caminho, e eu vou no caminho contrário. Eles vão aprender com a minha exemplificação ou com a minha palavra. Tem uma pesquisa que o Rossando Klingen, não sei se você já assistiu a palestra dele, ele diz que tem uma pesquisa que foi realizada numa universidade americana com 1.000 jovens de diversos cursos universitários. Desses 1.000 jovens, foi detectada que 80% eram usuários de drogas das mais variadas espécies, lícitas ou ilícitas. E 20% não tinha nenhuma proximidade com o uso de qualquer droga. Então, 1.000, 80% são 800 pessoas. 200 jovens não tinham qualquer ligação com nenhum tipo de droga. E aí os pesquisadores começaram a querer encontrar alguma coisa que fugisse à regra. Qual era? Tinha algum fator? Aí foram para a questão de gênero. Era mais homem ou mais mulher que se envolvia com droga? O número era muito semelhante, não tinha nenhuma relação em relação a gênero. A opção sexual, o homossexual ou o GLBT, que mais que tem, ou o hétero, também não tinha nenhuma relação com a opção sexual, a prática do uso de drogas. O nível escolar inicial, tinham das mais variadas origens educacionais. Também não tinha nenhuma variante que justificava esse número de 80 pessoas, 800 jovens que tinham tido a experiência com drogas. E começaram a acusar diversas variantes e chegaram à fase dos 6 anos de idade, aonde esses 200 jovens que não tinham tido nenhum contato com drogas, os 200 jovens tinham uma causa em comum. Os 200 participavam dos ensinos religiosos com seus pais. Ou seja, os pais iam para as religiões que professavam e não era importante qual religião, qual o conceito filosófico religioso, mas eles participaram com os pais desde a mais tenra infância nos encontros religiosos. Isso deu sustentação moral para eles para não optarem pelo uso de drogas, mesmo sendo comum no ambiente universitário. Interessante. O que então que nós temos que fazer com nossas crianças? Trazer para a evangelização. E trazer para a evangelização, eu falo isso, porque eu procurei exemplificar isso para minhas filhas. A minha casa de origem é aqui perto, a União Espírita Beneficente Jesus Maria e José.
aqui na Itaperuá 90. As minhas filhas, dos 3 meses até os 18 anos, não tinham opção de escolha. Vai para a evangelização? Sim. Só tinha uma opção que eu dava, era ir. Não tinha outra. Eu nunca perguntei, você quer ir, meu amor, para a evangelização? Ah, pai, não quero. Que bom que você vai assim mesmo. Entende? Todas elas, todas 4, quando chegaram a 18 anos, passaram a ser responsáveis pelas suas escolhas, não é? Tanto no aspecto jurídico, quanto no processo de reencarnação. Aí 2 das minhas filhas, as 2 do meio, chegaram para mim, Marquinhos, e falaram, pai, eu senti um apelo maior para ir para a igreja protestante. Falei, glória a Deus por isso. Seja uma excelente participante da igreja protestante. Problema nenhum. O senhor vai no batizado? Claro que eu vou perder essa chance. Fui no batizado das duas, as 2 até hoje estão agregadas à igreja protestante, que elas se reconheceram ser mais produtiva para elas, tudo certo. A mais velha e a mais nova, eu falo que hoje são à toa, que tem ateu e tem à toa, né? As minhas são à toa. Elas vão ver essa palestra e eu falo isso para elas, não escondo não. Porque por diversas circunstâncias da vida, cada uma ainda não se decidiu para que lado vai buscar. Mas a consciência do papai aqui está tranquila. Porque eu não levava minhas filhas, deixava na porta do centro espírita para as evangelizadoras se virarem com elas, e eu ia para o mercado, eu ia para o barzinho. Não, eu ia junto. E enquanto era neném, o que eu tinha que fazer? Estava lá no colo, quem teve Mateus no embale. Estava lá no meu colo, lá, assistindo a evangelização com elas. Sei uma porção de música de evangelização. Eu só não posso cantar, que eu canto mal. Mas que eu sei. A Belinha, não ri. Não canta, tá bom. Então, mas por quê? Porque elas se habituaram a ver-me ao lado delas na evangelização, na mocidade espírita. Na União, a mocidade espírita, até hoje é sábado, mas era de 8 às 10 da noite. Imagina, adolescente, 16 anos, hein, Estela? A Estela sabia, a Estela vai lá, né? Com 16 anos, namoradinho no portão. Pai, eu posso não ir à mocidade hoje? Pode, já desencarnou? Porque a única condição para tu não ir é desencarnada, né? Porque aí espírito tem outra proposta, né? Se você não desencarnou, minha filha, vamos embora. E eu ia junto. Então, não é que o Evaldo é um pai. Não sou pai superior a ninguém, graças a Deus eu tenho infinitas dificuldades, mas só que eu entendi que a minha figura paterna, ela tem que ser baseada no exemplo que eu quero que minhas filhas tenham. Eu fui pai com 20 anos de idade. Minha filha mais velha vai fazer 46 anos, mas que vai me matar quando ela vê isso, que eu estou aguentando a idade dela. Sabe? Era do coral, Glicério Pires, vinha cantar aqui no aniversário da casa, vários anos, né? Mas eu tenho hoje, eu falo isso para minha esposa, eu deito no meu travesseiro, às vezes ela fala assim, Valdo, fulana tá assim, tá assada. É mesmo, que coisa, né? Tu não vai falar nada? Eu não. Porque elas tiveram toda a base de entendimento, teve todas as oportunidades de esclarecimento, são adultas, tem que ser responsável pelas escolhas delas. Agora, enquanto estão na fase infantil, eu tenho dificuldade, Marquinhos, você me perdoa, mas eu vou falar. Eu tenho dificuldade de ouvir um pai falar assim, ué, por que você não trouxe seu filho? Eu não quis vir. Sabe o que é, né? Ele tem livre-arbítrio. Eu falei, com 5 anos de idade? Tem livre-arbítrio? Quando tiver 20, aí que você não vai ter autoridade nenhuma sobre ele. Nenhuma. Porque eu entendi assim, se eu estiver errado, Marquinhos pode me corrigir. O Evangelho me propõe que a boa árvore não dá maus frutos e a má árvore não dá bons frutos, não é assim? Reencarnou através de Evaldo é coisa boa? Não pode ser. Se não é coisa boa, eu vou colocar no caminho que eu escolhi para ser o meu caminho, em termos de orientação evangélico cristã. Eu vou colocar no meu caminho.
Evidentemente que tem minhas dificuldades, mas a missão da paternidade vai muito, muito, muito além do teorema de Chutágoras. Eu acho que é assim. Não, vai estudar. Vai estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai estudar o céu e o inferno e ver o que ocasiona para espíritos rebeldes que não aceitam o processo de evangelização, é a escolha de cada um. Mas em relação à paternidade, olha o que está escrito lá em Provérbios. Eu gosto muito do livro de Provérbios, que é Salomão que escreveu esse livro, ditou esse livro, e ele tem certas tiradas dos provérbios que a gente tem que tirar o chapéu. Lá no capítulo 3 de Provérbios, é um livro do Velho Testamento. Eu sei que todo mundo aqui lê Velho Testamento, né, Marquinhos? Consulta a Bíblia, eu sei disso. É só para lembrar vocês que eu estou falando. Tá? Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Filho meu, não rejeiteis a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Jesus fala o que para a gente? Se teu filho pede um pão, você não dá uma pedra. Se pede um peixe, você não dá uma serpente. Sendo maus do jeito que sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Imagina o pai que está no céu, o quanto de bem não quer te dar. Baseado nesse provérbio aqui. Que Deus, ele não nos pune, a doutrina é clara nisso. A doutrina é óbvia nessa questão de que não há punição na lei de Deus, porque Deus é amor, não se coaduna. Punição é como uma vingança. Você não fala comigo hoje de manhã, virou a cara para mim, eu, para te punir, também não vou falar com você quando você precisar de mim. É vingança. E Deus não pune, ele não se vinga. Deus é amor. João Evangelista coloca para a gente na sua primeira carta: eis que vos digo, o Deus que Jesus nos apresenta é um Deus de amor. Então, se eu, na minha fraqueza, na minha fragilidade, eu consigo orientar minhas filhas para o caminho do bem, imagina o que Deus quer para mim. Quando Deus me corrige pelos descaminhos que eu tomo, e a corrigenda é o quê? Na maioria das vezes, é a dor. É a dor. Mas a dor não é punição, a dor é reaprumar para um caminho mais correto. Mas aí, provérbio não para aí, não. Lá no capítulo 22, no versículo 6, eu estava estudando isso aqui, eu falei assim, gente, quem escutar vai achar que Evaldo agora é protestante, né? Provérbio, capítulo 22, verso 6, está escrito assim: o espírita, ele só tem facilidade de compreender o Evangelho segundo o Espiritismo se ele estudar a Boa Nova, o Novo Testamento, lá na Bíblia. Mas para ele compreender o Novo Testamento, que é composto, eu gosto de falar porque às vezes a pessoa esquece, né? O Novo Testamento, ele é composto pelos 4 evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João. Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, que é de Pedro, de João e de Tiago, mais as cartas de Paulo, se eu não me engano, são 13 cartas de Paulo, e encerra com Apocalipse. A Boa Nova é composta por esse conjunto de livros, tá? Mas você só vai entender a Boa Nova se você estudar o Velho Testamento, ou a primeira revelação, como Kardec nos propõe. Por quê? Porque Jesus cita em vários momentos da sua trajetória os Salmos de Davi. Mas eu não conheço. Sabe o que um amigo falou para mim essa semana, Marquinhos? Que quando Jesus na cruz fala, né? Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ele falou que Jesus estava com medo. Só que ele não sabe que Jesus estava falando é o Salmo 22. Desde o momento que Jesus é preso no Getsemane, até o momento que ele expira na cruz, ele relata 42 salmos. Mas eu não estudo o salmo, eu vou achar que Jesus estava com medo lá na cruz. Por quê? Porque a minha ignorância fragiliza o meu entendimento. Então, nós temos que estudar o Velho Testamento. E aqui ele fala, no 22, verso 6, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele.
educa a criança num caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, qual é a tarefa do pai? Educar o filho dentro do conceito da moral do Cristo, porque ele vai levar esse conceito ao longo da sua existência. O Rossandro Cringe fala numa entrevista que ele é doutor em psicologia, né? Tem vários cursos, faz palestra motivacional pelo Brasil afora. Ele já fez palestra aqui para você, não já? O Rossandro Cringe? Não. O Elahá conseguiu, né? Elahá é o xodó ali da Isabela. Mas o Rossandro fala que uma paciente dele, uma cliente dele, o filho com 13 para 14 anos se entendeu como homossexual. E, no princípio, foi muito difícil o entendimento da mãe dessa opção, mas depois, com a ajuda de um terapeuta, ela conseguiu entender o filho e manter o relacionamento de amor, carinho e respeito pelo filho. E o filho, quando completou 21 anos, ele falou com a mãe que ele ia embora para a Espanha, ia morar em Madrid. E, com formação profissional adequada, ele ia viver lá. E lá, ele já estava já há uns 8, 9 anos lá, e um dia, a mãe dele, ele conversando com a mãe no telefone, a mãe dele falou assim, filho, aliás, ele já tinha assumido já a condição feminina, então a mãe falou, filha, me responde uma coisa. Você acha que a mamãe errou quando te levou, mesmo contra a tua vontade, para a evangelização e depois para a mocidade? Ele falou assim, mãe, a vida de um homossexual é muito difícil. A começar por ele próprio se entender. Eu tive a felicidade de ter você que me ajudou a me conhecer, a me compreender. Mas eu vim para a Espanha e é uma vida muito difícil. Eu fui muito humilhado, perseguido, agredido. E eu vou falar uma coisa para você, mãe. Todas as vezes que eu pensei em pegar uma arma para acabar com a minha vida, eu lembrava da história de André Luiz no Umbral. E quando eu queria esquecer de André Luiz, eu lembrava de Ivone do Amaral Pereira em memória de um suicida. Jogava a arma fora dentro do rio para ninguém achar, né? E seguindo a minha jornada. Ele passou por dores, por sofrimentos de toda espécie, mas a base que ele recebeu na evangelização deu a ele o suporte necessário para enfrentar as dificuldades. E essa mulher não tinha marido, o marido não assumiu a responsabilidade. Então, ela fez a vez de pai e de mãe daquele jovem, como tantas outras mulheres fazem isso no Brasil de meu Deus. Tantas mulheres. Como também um caso que eu vi na internet, né, pesquisando para a palestra, 2 homens, numa relação homoafetiva, foram adotar uma criança. Chegaram no local de adoção, a criança que estava já com a documentação certa para eles adotarem, tinha umas 4 irmãos. E aí a menina de 6 anos falou assim, eu não vou, sem meus irmãos eu não vou. Sabe o que eles fizeram? Adotaram os 5. Adotaram os 5. As crianças foram perguntadas, que tem um acompanhamento psicológico, né, que a Vara da Infância e da Adolescência faz. Aí, passado 3 anos, a psicóloga perguntou a uma das crianças, já com idade de 11 para 12 anos, como é para você ter 2 pais? Ela falou, normal. Tem criança que tem pai e mãe. Eu tenho 2 pais. E não mexa com eles. Ameaçou. Então, a finalidade da possibilidade reencarnatória não obedece aos ditames de uma sociedade que não tem conduta ilibada, sabe? Que não tem aquela conduta que não pode ser questionada. Certa vez, eu posso falar uma coisa aqui? É feia, mas eu vou falar, não é palavrão não. Vou fazer uma palestra sobre homossexualidade, e aí eu perguntei assim, quem tem alguma coisa contra o casamento homossexual?
Aí 2 senhores levantaram a mão. Marquinhos, eu devia ter pensado, Marquinhos, mas eu não consegui. Aí eu falei, então, quando você for pedido em casamento, não aceita. Porque quem tem que responder é quem está na situação da homossexualidade e tem a proposta do casamento, não é da visão da sociedade dizer se está certo ou errado. Porque no caso da adoção, não podemos esquecer, quem abandona uma criança é heterossexual. É um casal hétero que abandona. Lá na Taquara tem uma instituição, Casalar Dona Meca, que se divide no Casalar Dona Meca e na Casa de Baltazar, que a Casa de Baltazar foi criada por Altivo Panfiro, aqui do CELD, lá na década de 60. Mas com o desencarne de Altivo, a casa começou a perder apoio. E tinha 11 crianças na faixa de idade entre 0 e 6 anos que não tinham para onde ir. Aí os dirigentes da Casa Lá Dona Meca, o que fizeram? O Casalar Dona Meca foi idealizado por Altivo. Né? Altivo é um espírito de bombril, né? Viu? Uma funcionalidade. Aí a dirigente da casa entrou em contato com a vara da infância e da juventude e falou, nós abrigamos essas crianças aqui. E tem uma variação, porque são crianças que estão esperando a adoção e tem criança de 0 mês a 6 anos. A maioria das crianças de 0 mês até 1 ano, Marquinhos, são oriundas de hospitais públicos que as mães abandonaram a criança. Fugiram do hospital e largaram a criança para lá. Heterossexual. E quando, então, dois seres, porque Kardec pergunta aos benfeitores qual a finalidade do casamento. E os benfeitores respondem, a união de seres. Não fala que é de homem e mulher. União de seres. E nós temos que começar a entender que a paternidade ela pode ser exercida tanto pelo gênero masculino como pelo gênero feminino. No livro Nosso Lar, capítulo 20, Noções de Lar, Dona Laura, mãe de Lísias, esclarece a André Luiz que o sentimento masculino e o sentimento feminino norteia a jornada do espírito. Ela não fala que é a condição masculina ou a condição feminina, é o sentimento. Quantas vezes a gente encontra homens que têm uma sensibilidade feminina muito apurada, como encontramos mulheres que têm uma sensibilidade masculina muito apurada. Temos uma conhecida, né, Joelma, que é uma pedreira de mão cheia, né? Acenda um tijolo, meu amigo, que você olha lá, está no nível certinho. E não perdeu a condição feminina dela pela atividade masculina. Porque o sexo, dizem os espíritos para nós, o espírito não tem sexo da forma que imaginais. Mas a manifestação do espírito no plano material aqui na Terra, ele precisa se manifestar na condição de homem e de mulher. Mas o que ele traz dentro de si, de possibilidades de paternidade, ninguém pode visualizar pelo externo. Estou lembrando agora da entrevista da Cássia Heller, do Jô. Eu perguntaram qual foi o primeiro emprego que você arrumou? Foi de pedreiro. A Cássia Heller. O Luiz está falando aqui para a gente, ele lembrando um caso da Cássia Heller, no programa do Jô, e foi perguntado a ela qual foi o primeiro emprego que ela conseguiu, e foi de pedreiro. A mãe da minha primeira esposa, já está na espiritualidade, ela trabalhava como pedreiro e nenhum homem queria ser servente dela, porque a produção dela era maior do que a capacidade do homem de fazer a massa. Então ela falava que não deixa que eu me resolvo sozinha. E aí deixou de ter a feminilidade dela por causa disso? Não. Então, o nosso olhar em relação à paternidade tem que sair daquele ângulo obtuso
que nós, muitas das vezes, fomos criados para entender que o que Deus espera de cada um de nós é o trabalho no bem. E a forma como eu vou me portar diante daqueles que Deus me confia. A condição de filho biológico, de filho adotado, de filho achado, de filho que... Eu, por exemplo, adoro adotar filho já crescido. A Esther é uma ali, eu já estava crescidona, adotei ela. A Tereza que se vire, mas é minha filha também. Por quê? Porque o amor, ele não tem a barreira do registro de nascimento. O amor, ele consegue abranger aquele sentimento em que você vai, de tudo e por tudo, querer ver o outro feliz. É evidentemente que o nosso conceito de felicidade ainda está muito arraigado a conquistas materiais. Temos que aprimorar esse nosso sentimento. Porque você chega perto de uma mãe, de um jovem hoje de 16, 17 anos, pergunta para ela o que é felicidade. É ela chegar do trabalho e ver o filho dormindo. Sabe? Ela chegar do trabalho e o filho ter o que comer, ter aonde se abrigar. E muitas das vezes o nosso conceito de felicidade é lutar pelo supérfluo, esquecendo que é o necessário que forma o nosso caráter. Certa vez, uma jovem falou para mim, eu não quero, mas quem me avisa a hora que você sabe que eu vou embora, hein? Uma jovem falou para mim, eu não quero criar meus filhos igual meu pai me criou. Aí eu perguntei para ela, você se considera uma pessoa de bem? Uma pessoa cumpridora das suas responsabilidades? Sou, claro. Foi teu pai que te fez assim. Evidentemente que meus pais, eles tiveram algumas falhas, porque são espíritos ainda em prova e expiação. Mas eu não posso renegar tudo aquilo que eu aprendi do seu Eusébio da Dona Dalva. Que o homem que eu sou hoje, eu tenho uma vontade danada, mas danada mesmo, e a hora que eu retornar à espiritualidade, eu seja recebido pelos meus pais, e preparando a orelha pelos puxões de orelha que eu vou levar. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu busquei exemplificar com minhas filhas aquilo que eu entendo, o que é ser pai. Acabou. Acabou. Tem pergunta não? Que bom. Tem, Luiz? Não, vamos lá. Colocação aqui, né? O Luiz é perigoso. Pode escrever. Aí o cara, né, que está aqui do lado do amigo aqui, né? Aí a gente pergunta, por que José, pai de Jesus, materialmente, aqui, não é tão citado, não aparece tanto, né, cara? Olha aqui, ó, livro Segue-me, uma página de Emmanuel que fala sobre José. Anotei quando cheguei aqui. Eu anotei quando cheguei aqui, estava sentado ali catando caneta, ninguém tinha, aí eu fui lá, porque veio essa mensagem. Nesse livro Segue-me, Emmanuel, uma página que eu proponho a vocês depois pesquisar, tem em PDF, pode baixar na internet, e Emmanuel fala o seguinte, a um único homem foi dada a responsabilidade de abrigar sobre seus vigorosos braços a figura de Maria de Nazaré, que teria a tarefa de trazer em seu ventre o Salvador do mundo. Imagina, Emmanuel questiona, imagina o cristianismo sem José. Nós, evidentemente, enaltecemos a ação de Maria de uma forma ainda muito pouco pelo que ela merece. Mas esquecemos muitas das vezes da figura de José. E Emmanuel, ele dá um adjetivo a José que eu nunca tinha ouvido. Ele fala que José, na carpintaria, Humberto de Campos fala isso para a gente, né? Que depois do advento de Jesus, no ritual de passagem no Templo de Jerusalém, que Jesus começou a ensinar os doutores da lei sobre os meandros dos livros de Moisés, Maria, preocupada, chegou em Nazaré, foi até Cafarnaum, que Nazaré não tinha sinagoga, foi até Cafarnaum, na sinagoga, e conversou lá com os professores, os sacerdotes, pedindo que Jesus que Jesus tivesse a oportunidade de ficar como aluno da sinagoga. Porque Maria não tinha noção
da tarefa de Jesus, da amplitude de Jesus. Ela não tinha, ela era mãe, e toda mãe se preocupa com o futuro do filho. E quando Maria volta para Nazaré, Jesus questiona: onde foste, mãe? Ela falou: meu filho, eu fui na sinagoga conversar com os professores e eles aceitam que você se matricule lá para estudar com eles. Aí Jesus fala assim: mãe, o que eu tenho que aprender até que chegue o meu momento, eu aprenderei na carpintaria de meu pai. E Humberto de Campos fala: daquele dia em diante, era comum, entre o barulho do martelo e do serrote e da enxó, a voz harmoniosa de Jesus cantando os salmos de Davi. Então, de 12 a 30 anos, Jesus ficou ao lado de José, que Jesus diz que é o homem mais íntegro que se tem notícia na sociedade terrena. E Emmanuel cita que José era um médium do silêncio. Um médium do silêncio. José não precisava fazer grandes oratórias para a responsabilidade que ele assumiu de seus braços vigorosos sustentar Maria e o menino Jesus. O silêncio de Deus. Ele soube compreender que a ação dele se resumia a resguardar Jesus e Maria de todas as intempéries da vida. E quando Jesus completa 29 anos, José desencarna. Isso é a missão dele. Porque com 30 anos, Jesus daria publicamente início à sua tarefa. Então, a figura de José, pouco reverenciada, né? Que é o protetor da família, segundo nossos irmãos da Igreja Católica, e o protetor dos carpinteiros. Então, se nós tivéssemos, nós homens, na figura paterna nessa existência, nós deveríamos sempre intimamente nos mirar no exemplo de José para que sejamos o braço vigoroso que sustenta a nossa família. Posso sentar? Bom, alguém tem mais alguma pergunta aqui presencial? Porque na internet o pessoal hoje também não quis fazer pergunta. Então, só quero fizeram saber, caridade. Se você quer fazer algumas considerações finais, ou você já... Novamente eu agradeço ao Luiz, porque lembrar a figura de José, como eu falei, a minha casa de origem é a União Espírita Beneficente Jesus, Maria e José. Nós temos, durante todo o ano, no dia 19 de março, que é dedicada à figura amorosa de São José, nós temos uma reunião solene, que também coincide com o aniversário da Mocidade Espírita Irmão Isaac, que esse ano completou 69 anos, a Mocidade. Minto, 59 anos. A Mocidade. Não, 69 anos, que é de 56, né? 69 anos. 69 anos. E a Mocidade, ela tem como patrono São José. Porque é uma forma de nós buscarmos um pouquinho mais de, interagir com a história do cristianismo, para que a gente veja a importância do pai que tem o amor aos filhos, mas, sobretudo, o amor a Deus, sobre todas as coisas. Então, eu peço, nesse mês de agosto, né, que é dedicado a nós, pais terrenos, que José possa lançar uma recha de luz sobre cada um de nós, principalmente aqueles pais que ainda não entenderam a sua tarefa de responsabilidade e do exemplo de amor para os filhos. Muito obrigado, Marquinhos. Nós aqui agradecemos aí ao Evaldo, o carinho que ele tem conosco aqui, e agradecemos a todos também que vieram aqui participar conosco. E antes de nós chamarmos o Sr. Flávio para fazer a nossa prece de encerramento, a gente só gostaria de relembrar algumas atividades, né? Primeiro, os 10 minutos por semana, que é publicado diariamente. Então, não deixe de lá
porque até nesses 10 minutos eu começo meu dia com ele, né? Eu leio junto com ele, eu ouço o comentário dele e faço as minhas reflexões. E bastante interessante. Tem outras pessoas que fazem isso também, é muito importante. Lembramos também o nosso informativo, né, que você pode solicitar por e-mail, ou então entrar no grupo do WhatsApp, ou ver nas nossas redes sociais esse informativo com todas as atividades aqui da casa. Lembramos que vamos ter um seminário no dia 31, encontro Chico Xavier e o estudo da obsessão.